Nós estamos numa comunidade, graças a Deus, relacional, que as pessoas aconselham muito umas às outras e tudo. Não é aquela coisa de você chegar numa igreja, assistir uma reunião, ir embora para casa, passar anos assim, ninguém conhece a sua vida, ninguém interage com você. Então nós estamos num contexto bíblico onde a gente prega o princípio de andar na luz, que é confessar os seus pecados, o princípio de abrir a vida, de ser aconselhado, e tudo isso é muito bom. Deus opera grandemente através dessas ferramentas. Nós temos testemunhos de várias pessoas que venceram pecados, pessoas que mudaram de vida, pessoas que melhoraram nos mais variados aspectos por conta desse princípio. Porém, nós precisamos ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Primeiro, é o conselheiro complacente. O que é a pessoa complacente? É aquela pessoa que sempre quer dar razão à outra. É aquela pessoa que sempre quer mostrar para a outra uma concordância. Então, a outra pessoa está falando, eu estou triste, eu estou mal, tá muito difícil minha vida. O conselheiro complacente é aquela que diz, é mesmo, né? Realmente, a tua situação é muito difícil poxa, como que tá complicado e tudo. Então, o conselheiro complacente, ele não confronta, ele não questiona, ele não contraria. O conselheiro complacente simplesmente ele apoia o que a pessoa está falando ali. Ele sente, ele tem uma característica boa, que é a empatia, a sensibilidade, mas ele não traz o que a pessoa precisa. Ele traz muitas vezes até o que a pessoa quer. Num primeiro momento pode até parecer gostoso, porque massageia ali o ego, o coração e tal, não confronta, mas não opera mudança e não opera transformação. Nós não somos chamados para sermos conselheiros complacentes. Nós somos chamados para ser conselheiros bíblicos e ferramentas do Espírito Santo. Então nós temos que ter empatia, sentir a dor do próximo, ter sensibilidade, mas perguntar o que essa pessoa precisa ouvir, qual é a verdade que liberta a vida dessa pessoa, o que é que Jesus falaria para essa pessoa. Você vê que muitas vezes a pessoa vem chegando até babando Jesus, né, como Nicodemos, bom mestre e tal, e Jesus disse assim, você precisa nascer de novo. Então, Jesus é um conselheiro que traz a verdade em amor, com sabedoria, mas que traz a verdade. Nós precisamos de conselhos assim nos nossos dias. Quantas pessoas teriam as suas vidas impactadas de maneira positiva, mesmo que doesse num primeiro momento, se ao abrir o coração diante de um pecado, de uma luta, de uma mazela, recebessem ali um confronto, recebessem ali um questionamento feito com sabedoria e feito com amor. Quantas vezes a gente foi aconselhar casais e a esposa que estava falando mal do marido, achando que a gente ia concordar com ela e falar mal do marido também, ia juntar ali uma roda de maledicência, na verdade nós confrontamos. E você? O que é que tem feito diante dessa situação? E você, como você tem reagido? Porque o principal ponto não é o que fazem com você, mas é o que você faz diante do que foi feito com você. E às vezes a pessoa fica ali até desarmada, porque ela esperava que a gente apoiasse, mas a gente foi trabalhar o lado dela, né? Muitas vezes o marido até está errado, só que eu digo assim, olha, agora eu não estou falando com o teu marido, agora eu estou falando com você, e eu quero saber qual é a sua parte nessa história toda. Um outro ponto, muitas pessoas estão extremamente carentes nessa sociedade, uma sociedade digital, onde as pessoas não se relacionam e tudo, e de repente alguém encontra uma comunidade que abraça, uma comunidade que ouve, uma comunidade que para ouvir, para prestar atenção. Essas pessoas carentes, muitas vezes elas querem continuar nutrindo a sua carência. E aí isso se manifesta em sempre ficar repetindo as mesmas coisas, os mesmos problemas, na verdade, não num caminho de restauração, mas numa tentativa de chamar a atenção para si e de ficar ali com aquele lambe-lambe, ai meu Deus e tal, e sempre os mesmos problemas, mesmo que seja um conselho duro, mas a pessoa prefere o conselho duro, chamando a atenção e trazendo foco para si, recebendo aquele abraço, recebendo aquele apoio, do que mudar de vida. Então,
Precisamos prestar atenção também que a igreja, ela não é uma terapia semanal para a pessoa ficar tratando sempre os mesmos problemas, ficar choramingando, ficar ali se lamuriando. Isso não ajuda a pessoa. Então, falou do problema, recebeu o conselho, tratou, vamos caminhar para frente. Agora amadurece isso aí com Jesus, leva isso para a tua intimidade com Deus. Não convém ficar toda semana repetindo a mesma coisa. Tem pessoas que são viciadas em ficar falando da mesma coisa o tempo todo, se lamuriando, relatando os mesmos problemas, tendo uma carência. Nós temos que ter cuidado, inclusive nesses dias, com a questão do contato físico, para ser feito com sabedoria. Por quê? Muitas pessoas lutam com a homossexualidade, tanto o lado feminino como o lado masculino. Então, às vezes, a pessoa chegar num contexto de igreja em que tem muito abraço, muito esfrega, muita proximidade, pode não ser sábio. Às vezes pode parecer espiritual, mas está alimentando algo carnal. Lembre-se, quando nós nos convertemos, nosso espírito se converte, mas a nossa carne continua em rebelião contra Deus. E se nós alimentarmos a nossa carne, às vezes até num momento que era para ser um momento de ministração espiritual, ela vai florescer coisas ruins.